Você já deve ter ouvido falar na frase muito ajuda quem não atrapalha. Mas eu te apresento uma outra frase hoje. Se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar, não é mesmo? Eu acho que é esse o mote, o novo lema da CBF, porque o que aconteceu até aqui sobre a Série D, loucura. Simbora, que eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Todos muito bem-vindos, este é o Time de Fora, eu sou o Bruno Quintino e venho aqui falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos bastidores, em todas as reuniões que remetem sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa hoje, dia 19 de abril de 2025. O primeiro jogo vai rolar agora às 16 horas, vários primeiros jogos nesse momento, para falar a verdade. Eu estou gravando este vídeo um pouco antes do meio-dia, às 11h46, e eu vou trazer aqui todas as informações atualizadas de por que a Série D vai começar sem transmissão de jogo algum, beleza? Nossa, mas por que, Bruno? Não teve negociação, nenhum acordo foi fechado. O que rolou? Ah, teve acordo sim. Tiveram vários acordos fechados. E derrubados, barrados pela CBF. Vamos explicar aqui um pouquinho de contexto, beleza? A Série D é um campeonato que não é tão visado, obviamente, quanto outros campeonatos, como Série C, Série B, Série A, Copa do Brasil, por aí vai. Naturalmente, as negociações são um pouco mais difíceis, mas isso não é justificativa para um campeonato não conseguir ter seus direitos de transmissão fechados através de um acordo. Mas foi o que aconteceu, por exemplo, em 2024. A Série D não foi transmitida por meios oficiais através da CBF. Não houve acordo em relação a isso. O que rolou foram transmissões individuais de cada clube. É o caso do Azulão, que foi transmitido por seu canal de YouTube. É o caso do Souza, da Paraíba, que transmitiu através da TV Dino. E aí, o que foi rolando? Visto essa movimentação do que aconteceu em 2024, de um não acordo para a transmissão, e de acordo com isso, sem visibilidade, sem transmissão, sem dinheiro sendo repassado para a conta dos times através de transmissões de TV. E aí alguns times começaram a se adiantar no processo. Viram que a CBF estava tentando negociar, mas não estava conseguindo fazer isso num tempo hábil, até porque vai começar hoje o campeonato e não tem nenhum acordo em pé hoje. Então decidiram começar a negociar por conta própria. E foi isso que alguns times fizeram e conseguiram acordos. Tal como o 13, o Souza, o Santa Cruz, a Portuguesa de São Paulo, todos tinham acordo com o canal GOAT no YouTube. Inclusive, salvo engano, o Central de Pernambuco, lá de Caruaru, não sei se tinha um acordo ainda fechado, mas estava em tratativas avançadas para fechar um acordo. E o canal GOAT faz um trabalho excelentíssimo quando se trata de trazer visibilidade para campeonatos que não são tão visados normalmente. E aí o que aconteceu? Esses acordos estavam em pé e foram barrados pela CBF, porque os clubes, e aí eu vou ter que dar um pouco de razão para a CBF aqui, os clubes assinaram um acordo, segundo a entidade, em que cedia o direito de transmissão exclusivamente para a CBF. Ou seja, os clubes realmente vacilaram nisso. Isso eu vou dar esse ponto. Mas o que acontece? A CBF, nessa mesma reunião, e em também uma nota, falou: olha, vocês podem fazer essa transmissão em canais oficiais de torcida. No caso, o Souza poderia transmitir seu canal o seu jogo através do canal da TV Dino. O Iguatu poderia transmitir através do seu canal de YouTube, ou Instagram, da forma como preferisse. Era simplesmente o clube poder transmitir o seu jogo da forma como achasse melhor, desde que não fosse comercializado. Porque os direitos de transmissão, comércio e tudo, ao menos os direitos comerciais seriam exclusivos da CBF. Tudo bem, assinaram esse acordo, não foi um grande acordo, mas assinaram, isso tem que ser respeitado judicialmente. Mas aí o que aconteceu? A CBF veio hoje com uma nota pela manhã e também barrou isso, falando: olha, desculpa, mas não vai ser mais possível fazer essa negociação, essa transmissão através de seus canais de torcida. Poxa, mas vocês fecharam um acordo, então, com algum grupo para transmitir o bloco de partidas? Não, não foi fechado. Mas estão em negociações avançadas e, por causa disso, não vamos poder ceder o produto. Eu não vou entrar muito na esfera legal por aqui, porque a CBF tem uns direitos de transmissão, de imagem, que foram cedidos pelos clubes. Os direitos comerciais, para poder comercializar isso, realmente não tem muito que os clubes possam fazer, eles assinaram isso. Mas quando você trata da lógica comercial da parada, cara, você quer valorizar um produto que é seu, que já não é tão visado no mercado, e o que você faz para buscar valorizar ele é trancá-lo, é deixar ele às cegas, às escuras, e na incompetência de não conseguir finalizar um acordo
uma negociação até o dia da estreia do campeonato. Então, digamos que eu quisesse ver o jogo do Iguatu, por exemplo, eu não teria como assistir porque eu teria que viajar até a cidade de Iguatu, a mais ou menos uns 370 quilômetros aqui da capital Fortaleza. E isso porque tem vários outros torcedores que simplesmente não podem ver porque vivem em estados muito mais distantes. Então, é de se pensar um pouco sobre essa lógica por trás. Você só vai ficar impedindo a visibilidade e impedindo a imagem de clubes que já não têm muita visibilidade, ao contrário, eles têm que trabalhar com pouquíssimo dinheiro, inclusive precisando da ajuda de custo da CBF para conseguir sobreviver e poder jogar esses campeonatos. Então é tudo muito esquisito e não é prático. E, basicamente, o que a CBF diz nessa nota é no item 5 dela. Eu acho muito curioso. A fim de potencializar a exibição da competição, a CBF informa ainda que poderá disponibilizar a transmissão de determinadas partidas da Série D, através de emissoras estatais, com atuação regional e ou nacional, sendo necessário que a referida emissora manifeste o interesse através de ofício assim encaminhado ao gabinete da presidência para o endereço eletrônico, e aqui diz o endereço eletrônico, compartilhado. Eu acho muito curioso isso, porque as transmissoras teriam que ficar, as emissoras estatais e regionais e tudo, e públicas, é importante ressaltar isso, que apenas as públicas podem fazer isso, precisaria ficar enviando jogo a jogo um e-mail pedindo essa autorização. E a CBF informa realmente que continuam negociando e tem tratativas avançadas, mas ainda não conseguiu finalizar. O jogo vai começar em 4 horas, inclusive na altura que esse vídeo for publicado, já vai ter encerrado a primeira rodada, muito provavelmente, ou no mínimo alguns jogos da primeira rodada. E aí? O produto, que já não é tão valorizado, vai cair em desuso. E outra, como é que você, CBF, vai conseguir negociar bem um produto parcialmente? Porque a própria Série D já não vai estar completa. Já vai ter perdido a primeira rodada. E dependendo de quanto essa negociação supostamente avançada se estender, poderá perder a segunda, a terceira, a quarta rodada. Lembrando que não teve transmissão da Série D em 2024 através da CBF, viu? Foram através de canais que pertencem aos clubes. Então, eu trago isso aqui um pouco para reclamar, claro, porque eu acho de um amadorismo absurdo tudo que acontece, mas também para tentar dar visibilidade para os clubes. Os clubes tiveram a competência de fazer uma negociação. Tudo bem que houve essa questão de cessão de direitos. Mas se os clubes conseguiram fazer essa negociação, por que a CBF, a poderosa CBF, não consegue finalizar isso? Vai simplesmente deteriorando e desvalorizando seu produto cada vez mais, vai deixando os clubes às cegas, porque simplesmente não tem como transmitir, é proibido agora a partir de canais e meios próprios, vai deixando torcedores às cegas, e vai reduzindo cada vez mais a possibilidade de investimentos, a possibilidade de dinheiro que pode chegar através de transmissões. Então, assim, é uma desorganização que parece que a CBF vai empurrando as coisas com a barriga. Se o campeonato começa hoje às 16 horas, não era para estar negociando ainda. Era para ter fechado isso aqui há 2 meses. Era já para estar adiantado com contrato, já era para estar adiantado com placas de publicidade previstas. Cara, eu fico revoltado com isso. É de uma incompetência. Incompetência no sentido de você não ser capaz de exercer um trabalho bem feito, absurdo. Mas enfim, não tem muito que se possa fazer aqui, a não ser aguardar. Os direitos foram cedidos e a proibição foi feita. Então, os clubes vão ficar cegas. A você, torcedor, recomendo que você ou vá ao estádio ou escute pela rádio. Se você mora longe, só lamento. Eu sou o Bruno Quintino, este é o Time de Fora, e espero que o futebol brasileiro possa ficar ruim. Porque para ficar ruim tem que melhorar muito ainda. Um abraço.